de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 19. O dia seguinte trouxe um novo acontecimento para Longbourn. Mr. Collins fez sua declaração em regra. Resolveu proceder a ela sem perda de tempo, visto que sua licença terminava já no sábado seguinte e, não tendo nenhuma desconfiança de vir a ficar em uma situação embaraçosa, entregou-se a ela de forma muito metódica, com todas aquelas formalidades que ele supunha inerentes ao assunto. Encontrando reunidas, pouco tempo depois do café da manhã, Mrs. Bennet, Elizabeth e uma das irmãs mais novas, dirigiu-se à mãe nos seguintes termos: Poderei, minha senhora, em seu próprio interesse e no de sua encantadora filha Elizabeth, solicitar-lhe a honra de uma audiência privada com ela no decorrer da manhã? Antes que Elizabeth tivesse tempo de dizer alguma coisa, exceto corar pela surpresa, Mrs. Bennet imediatamente respondeu: Meu Deus! Sim, com certeza. Estou certa de que Lizzie terá grande prazer. Estou certa de que ela não porá objeções. Vem, Kitty, preciso de ti lá em cima. E, arrumando precipitadamente seu trabalho, preparava-se para os deixar quando Elizabeth exclamou: Mamãe, não vai embora? Peço-lhe que não saia. Mr. Collins vai me desculpar. Ele nada terá para me dizer que outros não possam ouvir. Eu própria vou embora. Não, que disparate, Lizzie! Fica onde estás. E vendo que Elizabeth, extremamente embaraçada e aflita, parecia realmente querer esgueirar-se, acrescentou: Lizzie, insisto que fiques e ouças o que Mr. Collins tem a te dizer. Elizabeth não podia se opor a tal determinação e, após, durante alguns momentos, considerar que seria mais sensato acabar com aquilo quanto antes, tornou a sentar-se e procurou disfarçar os sentimentos que a dividiam entre a aflição e o divertimento. Mrs. Bennet e Kitty afastaram-se e, mal elas saíram, Mr. Collins começou: Acredite-me, cara Miss Elizabeth, que sua modéstia, longe de lhe causar algum detrimento, apenas se vem juntar às suas outras perfeições. A senhora apareceria menos graciosa a meus olhos, não fosse por essa pequenina má vontade de sua parte, mas permita-me lembrar-lhe que gozo da conceituada autorização de sua mãe para lhe falar nestes termos. Não terá dúvidas quanto ao teor da comunicação que tenho a fazer-lhe, se bem que sua natural delicadeza a leve a dissuadi-la do contrário. Minhas atenções têm sido sobejamente incisivas para admitirem uma interpretação diferente. Quase imediatamente após ter entrado nesta casa, escolhi a senhora para companheira de minha vida futura. Mas, antes de me deixar arrastar por meus sentimentos neste assunto, será talvez preferível passar a expor-lhe as razões que me induzem a casar e, sobretudo,
que me trouxeram a Hertfordshire no intuito de procurar uma esposa, como de fato o fiz. A ideia de Mr. Collins sendo, com toda sua solene compostura, arrastada pelos seus sentimentos, provocou em Elizabeth um ataque de riso tão iminente que a incapacitou de fazer uso da pequena pausa à sua disposição em uma tentativa de o impedir de prosseguir, pelo que ele continuou. As razões que me levam a casar são, primeiro, porque considero que um clérigo em situação abastada, como é o meu caso, deve dar o exemplo da harmonia conjugal em sua paróquia. Segundo, porque estou convencido de que, agindo de tal modo, contribuirei grandemente para minha própria felicidade. E terceiro, que eu deveria talvez ter mencionado antes, porque vou desse modo ao encontro do desejo e recomendação especial da nobre senhora a quem eu tenho a honra de chamar minha protetora. Por 2 vezes, ela condescendeu em me dar, sem que eu tivesse pedido sequer, sua opinião sobre o assunto. E, ainda no sábado à noite, antes de eu deixar Hunsford, entre 2 partidas de cartas e enquanto Mrs. Jenkinson arrumava o jogo de Miss de Bourgh, ela me disse: Mr. Collins, o senhor deve se casar. Um clérigo, gozando de uma situação como sua, deve se casar. Escolha com acerto, eu lhe peço, que ela seja uma moça distinta e educada e que se mostre uma pessoa ativa e útil, não habituada a mimos, mas capaz de administrar com economia uma casa. É esse o meu conselho. Encontre essa mulher tão depressa quanto possível. Traga-a para Hunsford e eu a irei visitar. A propósito, permita-me observar-lhe, minha querida prima, que não considero a atenção e a generosidade de Lady Catherine de Bourgh entre as vantagens de menor envergadura que tenho em meu poder para lhe oferecer. Encontrará nela uma distinção superior, a qual, acredito, aceitará o espírito e a vivacidade de que a senhora dá provas, sobretudo quando moderados pelo silêncio e o respeito que a elevada posição social dela inevitavelmente suscitarão. É essa, portanto, e de um modo geral, a minha opinião em favor do casamento. Resta-me dizer por que me decidi por Longbourn, em lugar de minha vizinhança, onde lhe asseguro haver muitas jovens igualmente encantadoras. Ora, acontece que, em minha qualidade de futuro herdeiro desses bens após a morte de seu pai, que, contudo, espero que viva ainda por muitos anos, nunca me sentiria em paz com minha consciência se não tivesse diligenciado por escolher uma esposa entre as suas filhas, de modo a minimizar o prejuízo a sofrer por altura de tão melancólico acontecimento, o que, como já atrás referi, sinceramente, espero que só se dê daqui a muitos anos. Foi esse meu principal motivo, cara prima, e estou certo de que não será ele a contribuir de modo algum para a diminuição de sua estima por mim.
E, de momento algum, não me resta mais do que lhe exprimir, em uma linguagem vigorosa, a intensidade de meu afeto. Quanto à fortuna, sou totalmente indiferente a ela e não farei nesse sentido nenhuma exigência a seu pai, visto que, de antemão, sei não poder contar com isso, e que se limita a 1000 libras aquilo que a senhora, por direito, receberá, apenas após o falecimento de sua mãe. Sobre este assunto, guardarei sempre o mais escrupuloso silêncio. E pode estar certa de que nunca uma censura menos generosa passará alguma vez por meus lábios quando estivermos casados. Era absolutamente necessário interrompê-lo nessa altura. Mas o senhor está se precipitando, exclamou Elizabeth. O senhor esquece-se de que ainda não dei resposta alguma. Deixe-me que o faça sem mais delongas. Aceite meu agradecimento pela honra que me está fazendo. Tenho consciência da honra que seu pedido me confere. Mas é-me impossível outra atitude senão recusá-lo. Não me venha com isso, replicou Mr. Collins, com um aceno formal da mão. Pois eu sei que é costume entre as jovens repelir as atenções do homem que, secretamente, elas têm a intenção de aceitar, quando pela primeira vez ele lhes solicita seu favor e que, por vezes, a recusa se repete uma segunda e até terceira vez. Não me sinto, por conseguinte, de nenhum modo desencorajado e espero poder, em breve, conduzi-la ao altar. Por Deus, senhor! Exclamou Elizabeth. Sua esperança é bem extraordinária, após ter ouvido declaração como a minha. Garanto-lhe que não sou nenhuma dessas jovens, se é que tais jovens existem, que se mostram tão audaciosas a ponto de arriscar sua felicidade na perspectiva de serem impedidas uma segunda vez. Estou sendo perfeitamente sincera em minha recusa. O Senhor nunca me poderia fazer feliz. Estou certa de que eu seria a última mulher no mundo capaz de fazer o Senhor feliz. Mas ainda, se acaso sua amiga Lady Catherine me conhecesse, acredito que ela me consideraria em todos os aspectos inadequada à situação. Se eu soubesse que Lady Catherine, de fato, assim a consideraria, disse Mr. Collins muito sério, mas não me parece que Sua Excelência a desaprovaria e pode estar certa de que, quando me for dada a honra de voltar a avistar-me com Sua Excelência, irei falar-lhe nos termos mais elevados de sua modéstia, parcimônia e outras valiosíssimas qualidades. Garanto-lhe, Mr. Collins, que todo o elogio a meu respeito é absolutamente desnecessário. O Senhor deve me conceder a licença de julgar por mim mesma e fazer-me o favor de acreditar no que digo. Desejo-lhe uma felicidade imensa e uma vida próspera, e ao recusar sua mão, não faço mais do que
evitar que o contrário lhe suceda. Ao fazer-me a proposta, o Senhor terá, de certo, satisfeito a delicadeza de seus sentimentos a respeito de minha família e poderá, assim, uma vez chegada a ocasião, entrar na posse dos bens de Longbourn sem que escrúpulo algum o aflija. Trata-se, por conseguinte, de um assunto decididamente resolvido. E, levantando-se à medida que assim falava, ela teria certamente deixado a sala, não fosse Mr. Collins dirigir-se-lhe nos seguintes termos: quando, de novo, me for concedida a honra de retomar o mesmo assunto, espero receber uma resposta bem mais favorável que aquela que por ora me foi dada, ainda que esteja longe de a acusar de crueldade no momento presente, pois sei que não passa de um costume entre o belo sexo rejeitar o homem na primeira solicitação. E talvez a senhora tenha se exprimido de tal modo com a intenção de encorajar meu pedido, o que está perfeitamente de acordo com a mais pura delicadeza própria do caráter feminino. Na realidade, Mr. Collins, exclamou Elizabeth com um certo ardor, o senhor confunde-me de uma maneira extraordinária. Se o que acabei de lhe dizer surge aos seus olhos como uma forma de encorajamento, não sei como lhe exprimir a minha recusa, de modo que o senhor se convença de tal. Permita-me dizer-lhe, então, minha querida prima, que considero sua recusa a meu pedido destituída de qualquer fundamento e que, por conseguinte, não passa de uma mera formalidade. As razões que me levam a pensar assim são, em resumo, as seguintes. Não me parece que a minha mão seja indigna de seu acolhimento ou que as condições que eu lhe posso oferecer não sejam mais do que altamente desejáveis. Minha situação na vida, minhas relações com a família de Borg e meu parentesco com sua própria família são circunstâncias altamente a meu favor. Deve, além do mais, considerar que, apesar de seus inúmeros atrativos, nada indica que venha a jamais receber outro pedido em casamento. Seu dote é, infelizmente, tão insignificante que, sem dúvida, anulará os efeitos de todo o seu encanto e das demais qualidades. Por isso, sou levado a concluir que não está sendo sincera na recusa que me faz. Decidir-me-ei por atribuí-la a seu desejo de ver aumentar meu amor pela incerteza, de acordo com as práticas usuais das jovens elegantes. Garanto-lhe, Mr. Collins, que não tenho nenhuma pretensão quanto a esse gênero de elegância que consiste em atormentar um cavalheiro respeitável. Preferiria que me elogiasse antes por minha sinceridade. Mais uma vez, lhe agradeço a honra que me foi concedida ao apresentar-me sua proposta. Mas aceitá-la é absolutamente impossível para mim.
Meus sentimentos repelem-na sem hesitação de espécie alguma. Não fui já suficientemente clara? Deixe de me considerar uma jovem elegante tentando aguilhoá-lo para ver em mim uma criatura racional que lhe fala do coração. Minha encantadora prima, exclamou ele com um ar de desajeitada galanteria. Estou persuadido de que, quando aprovada pela autoridade expressa de seus excelentes pais, minha proposta não deixará de ser aceita. Perante tal obstinação em se iludir a si próprio, Elizabeth nada viu que pudesse acrescentar e, em silêncio, tratou de se afastar sem demora e, decidida, caso ele persistisse em considerar as suas repetidas recusas como um encorajamento lisonjeador, a solicitar a ajuda de seu pai, cuja negativa seria pronunciada de maneira a não permitir dúvidas e cujo comportamento, pelo menos, nunca poderia ser tomado como afetação ou artifício de uma mulher elegante. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!